A gente sabe que a importância do diagnóstico precoce do câncer de ovário. Por quê? Porque a cura ou esta sobrevida com sucesso em 5 anos do paciente, ela está intimamente relacionada com o estadiamento que a gente encontra o paciente. Então a gente sabe aí, ó, que se a gente pegar o paciente no estágio inicial, tipo 1 ou tipo 2, ele tem de 70% a 90% de chance de estar curado em 5 anos. Isso se for feito um tratamento de forma adequada. Já, pelo contrário, se a gente pega um paciente com estadio clínico 3 e estadio clínico 4, as chances caem drasticamente e pode chegar até a 50%. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque o objetivo nosso é fazer com que a gente conseguisse que o estadiamento inicial chegasse até nós, para nós fazermos o tratamento de forma diferenciada para esse paciente. Entretanto, quando a gente depara com esse diagnóstico precoce inicial, tipo o estadiamento 1 ou no máximo 2, a gente vê que só 25% das pacientes que chegam para a gente nesse estadiamento. A maioria das pacientes, elas chegam no estadiamento avançado. E a gente sabe que alguns fatores estão relacionados com o pior prognóstico da paciente. Dentre eles, o grau histológico da doença. Então, quando a gente tem graus histológicos mais agressivos, a gente se depara com a paciente com uma evolução rápida da doença e com um prognóstico pior. O diagnóstico precoce, conforme eu havia comentado, só uma em cada 4 pacientes vão chegar até nós com o diagnóstico precoce. Os tumores de alto grau, eles têm piores prognósticos, e vocês estão vendo aí na figura, na foto, uma imagem em que a gente tem a superfície peritoneal toda cometida por lesões miliares, tá vendo? E a pelve, aqui é a região do útero, a pelve toda infiltrada também por lesões referentes à doença avançada. E a sobrevida, olha só, se a gente pegar um paciente com estadiamento 1 e 2 versus aquele paciente que a gente considera de câncer de ovário avançado, 3 ou 4, a sobrevida dele cai de 75% para 27%. Então, assim, é muito. Então, o que eu acho que tem que ficar de mensagem num slide desse é que a sobrevida dos pacientes avançados, ela é ruim. Se a gente não conseguir dar um tratamento diferenciado e um tratamento padrão ideal no início, essa sobrevida cai mais ainda, gente. Então, acaba que o desfecho do paciente vai depender de vários fatores, mas do tratamento inicial do paciente. Mas a gente sabe, se a gente pegar a última estatística do INCA, recente agora, a gente vê que o câncer de ovário, ele ocupa o 8º lugar. Ele é 3% dos tumores nas mulheres. Então, se a gente comparar com a mama, ó, a mama corresponde a 10 vezes mais em termos de porcentagem e tem 66 mil casos novos ano, a perspectiva. O ovário, ele tem 6.650, correspondendo a 3%. Só que a letalidade do câncer de ovário é altíssima. Por quê? Pelo fato das doenças chegarem de forma avançada até nós. Bom, então surge um conceito interessante. A gente quer fazer o diagnóstico do câncer de ovário precoce e acontece que a gente vai fazer esse diagnóstico, mas o paciente chega até nós em caso avançado. Por que não nós não fazermos um rastreamento, um screening para esse paciente? Não seria, na teoria, a forma mais fácil da gente conseguir com que o paciente chegasse até nós de forma inicial? Então, a ideia do screening seria uma detecção precoce. Se a gente tem a detecção precoce, por consequência, a gente teria o melhor prognóstico para as pacientes. A redução de cirurgias desnecessárias. O que são cirurgias desnecessárias? Seriam aquelas grandes incisões para cirurgias pequenas, ou aquelas cirurgias em que o paciente
vai ser submetido a um procedimento, mas ele não tem benefício da realização da cirurgia. Então, ele poderia ir para um tratamento neoadjuvante, que a gente chama, antes de iniciar propriamente o tratamento ideal. Bom, um campo cirúrgico muito mais favorável, com uma doença infinitamente menor. O que é isso? A gente chegar numa... É muito mais fácil você fazer uma cirurgia num paciente que tem pouca doença do que um paciente que tem muita doença, inclusive aquela doença peritoneal que vocês viram. A maior sobrevida se diagnóstico e abordagem precoce. Entretanto, quando a gente fala de screening, a gente pensa em alguns aspectos. Primeiro, o ultrassom transvaginal. O ultrassom transvaginal, ele é um exame que ele custo-benefício deve se levar muito em consideração, mesmo num ambiente que a gente vive, e a gente tem aí milhares de pacientes num ambiente público, numa rede pública. O radiologista consegue visualizar a anatomia pélvica de forma muito bem, principalmente quando ele tem um treinamento voltado para isso. Ele é superior, e os estudos mostram, nas pacientes extremamente ou bem mais obesas. Ele é um exame seguro, um exame com baixa morbidade, se vocês forem levar em consideração outros tipos de exame. Ele é muito bem tolerado pelas pacientes. Entretanto, ele é um operador dependente. O que é isso? Ele depende única e exclusivamente do radiologista que faz esse exame. Então, a gente fica, muitas das vezes, preocupado quando a gente se depara com uma lesão que é suspeita, em nós encaminharmos para aquele radiologista que a gente tem confiança, não é isso? A gente costuma fazer isso com frequência na rotina. E muitas das vezes nós não temos essa opção do operador dependente. Então, o que acontece? A gente acaba fazendo com que mande a paciente, ela volta com o exame e a gente não confia no exame que a gente tem radiológico. Isso atrapalha muito na decisão do tratamento do cirurgião.